Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez com o nosso quadro #Se Liga na Palavra. E hoje nós vamos conhecer a história de Itai. Quem foi Itai? Aonde está a sua história, né? E qual o ensinamento que ela traz para nós? Mas antes de começar, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa se inscrever. Se você gostar desse vídeo, então deixe o seu like e compartilhe para outras pessoas, amém? Então vamos deixar Deus falar conosco nesse momento, que o nosso coração possa estar aberto para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Bom, a história de hoje, ela está localizada lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, do versículo 19 ao versículo 23. São só 5 versículos, gente, mas são 5 versículos preciosos para nós, porque vai contar a história de um homem que é um exemplo de coragem, lealdade, fidelidade e fé. A história de Itai. Então, deixa eu deixar o contexto para vocês dessa história para que vocês entendam. Bom, a história de Itai, ela vai acontecer em Jerusalém, na região do Vale do Cedron também, e ela acontece num período muito turbulento para o rei Davi. Bom, nesse momento, o rei Davi estava fugindo com a sua tropa, com o seu povo, fugindo de Absalão, seu filho, porque o seu filho estava usurpando o trono de seu pai, ele estava querendo dar um golpe, tomar o trono de seu pai. E Davi, então, numa decisão sensata, para não haver derramamento de sangue, ele resolve fugir. E quando ele sai de Jerusalém e ele vai atravessar o Vale de Cedron, ele começa então a fazer a contagem para saber quantos são os guerreiros que estão com ele. E ele se depara com Itai. Mas Itai, ele não era um povo hebreu, ele não era. Ele era um exilado, ele era estrangeiro, ele pertencia à região de Gate, ele era um filisteu, da mesma região do gigante Golias, que foi derrotado por Davi. E ele tinha sido levado exilado numa das batalhas que Davi ganhou contra o povo filisteu. Ele estava exilado em Jerusalém. E Davi vira para ele e fala assim: Itai, você não precisa vir comigo. Você está isento de seguir comigo nessa fuga. Você é exilado, então fique e esteja sob o comando do novo rei. Você não tem necessidade de vir. Mas o que é mais interessante, que mesmo tendo essa opção, que parece uma opção muito sensata, para que ele iria fugir? Não é verdade? Arriscar a vida, arriscar não só a sua vida, como a vida de sua família, de seus guerreiros, porque ele tinha 600 guerreiros com ele. Mas o mais interessante disso é a resposta de Itai. E ele diz assim, tá lá no versículo 21, eu vou ler para vocês. Respondeu, porém, Itai ao rei: Tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o seu servo. Então ele fala para Davi: aonde você for, meu rei, aonde você estiver, tão certo como vive o Senhor, ele se refere a Deus, ao Deus dos hebreus, lá eu estarei, seja para a vida, seja para a morte. Ou seja, eu vou te seguir, Davi, eu vou com você. Mesmo que eu esteja arriscando a minha vida e a vida dos meus, eu irei com você. E ele deixa bem claro, meu rei, meu senhor. Ele conhecia em Davi a autoridade de um rei. Ele reconhecia que o trono pertencia por direito a Davi. E o que é mais interessante é a referência que ele faz a Deus, ao Deus dos hebreus, ao nosso Deus. Ele diz Senhor. Ele pertencia a um povo que era considerado um povo pagão, um povo que servia a outros deuses. O povo filisteu tinha vários deuses, mas Itai, mesmo sendo filisteu, mesmo sendo um geteu, mesmo sendo estrangeiro, ele reconhecia Deus como o Senhor. Ele tinha um contato com o Senhor. Não sei como ele obteve esse contato, talvez através de Davi, não sei, a palavra de Deus não nos explica como, mas fica claro aqui na fala dele que ele tinha um conhecimento do Senhor. E ele resolve seguir Davi. E naquele momento, quando Davi estava passando pelo vale, lá no Salmo 23, a gente vai ver que Davi fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, né? Essa referência, segundo os estudiosos, ela é justamente sobre esse momento,
de quando Davi estava atravessando esse vale, porque era um momento de muita dor, muito sofrimento. Nas escrituras, sempre que a gente tiver referências de vale, geralmente são momentos de dor, momentos de sofrimento, de luta. E era um momento muito difícil para Davi. E eu acredito, sinceramente, que o coração de Davi se encheu de alegria naquele momento, que ele pôde ver em Itai um estrangeiro, um exilado, né? Uma menção de amizade. Olha só, eu acredito que ele poderia esperar isso do povo dele, mas de um estrangeiro, gente, de um exilado, eu acredito que o coração de Davi se encheu de alegria, de força naquele momento, e aquilo com certeza deixou Davi mais revigorado para passar por esse vale, passar por essa luta. Então, assim, é um exemplo muito bonito de alguém que tinha opção, tinha uma escolha, e que a opção mais sensata era ficar. Era viver aquele momento de paz, ainda que uma paz momentânea, né? Mas ele tinha essa opção, ele não era obrigado, mas ele resolve seguir ao rei, aquele que tinha o direito verdadeiro do trono, porque ele reconhecia isso em Davi. E qual que é, então, o ensinamento que a gente traz para nós, na nossa vida? Bom, nós também temos um rei, o rei Jesus, não é mesmo? E é certo que ele voltará para assumir o seu trono. E nós não podemos nos deixar levar por uma aparente paz, uma paz momentânea que esse mundo nos oferece. Talvez possa parecer mais sensato se aderir às coisas desse mundo, né? Se submeter às coisas desse mundo, aos prazeres desse mundo, à paz momentânea que o mundo nos oferece. Mas nós temos que ter a certeza de que mesmo que nós estivermos passando por lutas, por vales da sombra da morte, nós temos que entender que a melhor escolha é seguir juntamente com o nosso rei. É andar pelo seu caminho, é andar de acordo com seus princípios, porque ainda que tudo pareça difícil, turbulento, ele está conosco. E quando ele voltar, nós iremos reinar com ele. Essa é a promessa que nós temos. E isso, gente, se cumpriu na vida de Itai. Sabe qual foi a recompensa que Itai teve? Bom, lá no livro de 2 Samuel vai nos falar mais à frente que Itai se tornou um dos comandantes do exército de Davi. Quando Davi reassume o seu trono, ele foi recompensado. Ele foi honrado pela sua atitude, ele foi honrado pela sua coragem, pela sua fé, pela sua fidelidade. E ele recebeu um lugar de destaque. Ele era um dos 3 comandantes do exército de Davi. Olha só, uma atitude que ainda por um momento parecesse insensata, imprudente, mas foi uma atitude de fé, uma atitude de coragem, a atitude de alguém que realmente reconhece o verdadeiro rei. Foi a atitude de Itai. Que nós possamos também guardar esse ensinamento nas nossas vidas e entender que mesmo que tudo pareça difícil, nós temos que seguir ao rei, ao nosso rei, ao rei Jesus, porque ele estará conosco todos os dias e ele vai voltar e ele vai reinar e nós reinaremos com ele se permanecermos fiéis durante toda a trajetória, durante todo o caminho. Amém? Essa foi a história de Itai e esse foi o ensinamento que ele traz para a nossa vida. Então, que nós possamos refletir sobre isso e que nós possamos ver se realmente nós estamos nos deixando levar por uma momentânea paz, por prazeres que esse mundo pode nos oferecer, mas que não nos conduzem a uma vida eterna, não nos conduzem a um reinado com o Senhor, ou se nós realmente estamos fazendo como Itai, optando por seguir ao Mestre, por seguir ao Rei, mesmo que o caminho pareça turbulento. Amém? Há esperança para todos aqueles que creem em Cristo e que esperam nele, porque ele voltará. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo.